imaginou como seria a cidade mais antiga do mundo? Com mais de 10 mil anos de história, é uma terra que resiste ao tempo e ainda hoje é disputada por vários povos. Local de acontecimentos sagrados e que guarda segredos que talvez nunca sejam revelados. Uma montanha cheia de cavernas que abrigou uma figura ilustre. Foi aqui que Jesus jejuou por 40 dias, 40 noites, inclusive onde ele foi tentado por Satanás. Entramos no mosteiro pendurado no penhasco. Encontramos a árvore de 2000 anos. Como Zaqueu era baixinho, ele decidiu subir numa árvore, nessa árvore, para ver Jesus melhor. E fomos descobrir a fonte de Eliseu. Não essa, onde teria acontecido um milagre. Eliseu foi lá e tirou esses pecados, essa impureza da cidade, deixou a água limpa para cozinhar, para lavar roupa, para tudo. E por falar em milagre, fomos testar produtos de beleza que só tem aqui e parecem mágica. Será que deu certo? Então vem com a gente conhecer a cidade mais antiga do mundo. Bem-vindos a Jericó, na Cisjordânia. Olá pessoal, bom dia! Olha só, a gente começando um novo dia muito especial. Afinal, nós estamos neste momento na cidade mais antiga do mundo. Estamos em Jericó, na Cisjordânia. É um território palestino com muita história para contar. Para você ter ideia, Jericó foi citada na Bíblia mais de 70 vezes. E esse local aqui atrás de mim é simplesmente o Monte da Tentação, onde Jesus fez jejum 40 dias, 40 noites, onde ele foi tentado 2 vezes, na verdade, aqui. E assim, tem muita coisa para ver, muita coisa aconteceu aqui e a gente vai te mostrar a partir de agora como é a cidade mais antiga do mundo. Aliás, não só a mais antiga, mas também como a mais baixa do mundo. Então, é muita história, é muito legal e você vai acompanhar com a gente a partir de agora. A gente começa te localizando. Jericó fica no deserto da Judéia, a 15 quilômetros do Mar Morto e 10 quilômetros da fronteira com a Jordânia. A cidade não fica em Israel, e sim na Palestina, que é um território não contínuo com pouco mais de 5 milhões de habitantes. São essas áreas em vermelho aí no mapa. Desde a criação do Estado de Israel, ela foi dividida em 2 partes. A Cisjordânia, com cerca de 3 milhões de pessoas, e a faixa de Gaza, com 2 milhões, e é governada pela Autoridade Palestina. Quando a gente está chegando pertinho de Jericó, a gente começa a ver umas placas como essa, onde está escrito que essa rodovia leva para um território sob a autoridade palestina e que cidadãos de Israel são proibidos de entrar com risco de morte, inclusive. Então eles já avisam, estão nos 3 idiomas, o hebraico, o árabe e o inglês. E apesar, de ser um aviso sério, e grave como esse, para turista é muito tranquilo, você pode visitar, não tem problema nenhum. É muito legal, inclusive, você visitar a cidade mais antiga do mundo, mas tem esse aviso que a gente queria mostrar para vocês. Mas bora continuar a viagem. Nossa primeira parada é no Monte da Tentação. Mas calma que para chegar lá em cima a gente vai contar com uma ajudinha. O legal é que você consegue visitar o Monte da Tentação assim, de teleférico. Tá chegando aqui agora e você vai a 1.350 metros lá pro topo para ver tudo de pertinho, ver as cavernas, ver o monte mesmo e claro, ter uma vista linda de Jericó. Então bora, custa 120, a gente pagou 120 shekel para ir e voltar para nós dois. Então bora lá visitar agora.
Enquanto a gente compra o ticket e se prepara para a subida, você deve ter percebido que nós dissemos o preço do teleférico em shekel, que é a moeda de Israel. Pois é, o shekel é a moeda oficial aqui na Palestina também. E para você ter uma ideia de valores, antes de chegar em Jericó, ainda lá em Israel, a gente passou em uma lanchonete bem famosa para comer e checar os preços, olha só. Basicamente, um shekel equivale a R$1,50. Então os preços é só você multiplicar por 1,5. Quer ter uma ideia de quão caro é? Bom, eu tô aqui com esse lanche super famoso e o combo custa 38 shekels, o que dá R$57. Acha barato um lanche desse por R$57? E aí eu já vou te dar algumas dicas. Bom, primeiro, comprar shekel no Brasil e trazer para cá, esquece. Primeiro que é super difícil de achar e quando você acha é muito caro. Então o que você pode é trazer dólar ou euro e eles aceitam aqui essas duas moedas, ou então você sair procurando uma casa de câmbio por aqui para fazer a conversão. Mas de longe essas também não são as melhores opções. Para economizar de verdade, a gente usa a conta global da Nomad, porque eu não preciso fazer nada disso. Eu posso ir direto no caixa eletrônico e sacar na moeda local. No caso aqui em Israel, em shekel. Ou então eu posso usar na função débito, que pode ser com cartão físico ou virtual. Esse lanche, por exemplo, eu comprei direto pelo meu celular e ela é aceita em mais de 180 países. Quer mais um motivo para abrir a sua conta global na Nomad agora? Pois eu te dou, que tal até $20 de cashback? Eu tô deixando o link aqui na descrição e é só você usar o código de convidado Viagem por Conta. E a grande vantagem é que a conta global da Nomad, além de ser digital e 100% gratuita, usa a cotação comercial do dólar. Então esquece aquela cotação do dólar turismo, que é bem mais alta. E você escolhe o melhor momento para fazer a operação de câmbio. Sabe quando o dólar dá aquela queda? Pronto, em até um dia útil, o dinheiro fica disponível para usar quando você quiser na conta internacional. Nada de variação cambial. Só aí já seria uma boa diferença, né? Mas com a conta global, o IOF também é reduzido, só 1,1%, e a taxa de serviço de no máximo 2%, ou seja, é menos da metade do que é cobrado pelo cartão de crédito. E agora tem mais uma novidade, clientes da Nomad já podem parcelar as compras internacionais a partir de $100 em 3, 6 ou 9 vezes. Tudo rápido e pelo app. É só usar o código de convidado Viagem por Conta e abrir a sua conta global agora na Nomad. De volta a Jericó e já com os tickets na mão, hora de pegar o teleférico até o Monte da Tentação. Agora a gente vai subir, bora lá que eu tô animada. Vencido o teleférico, a gente chega aqui no alto do Monte da Tentação. Eu já quero aproveitar essa paisagem linda para te dar uma informação. Por que Jericó é tão importante? Por que Jesus passava por aqui? Porque Jericó fica num ponto exatamente entre o Mar da Galileia, onde aconteceu a maioria dos milagres de Jesus, e Jerusalém. Então era de fato um ponto de passagem. E foi aqui que Jesus jejuou por 40 dias, 40 noites, inclusive onde ele foi tentado por Satanás. Tá vendo essa infinidade de cavernas? Pois é, foi aqui uma dessas cavernas que Jesus viveu, e esse é um ponto que depois os monges passaram a frequentar, lá há 1700 anos atrás, justamente por Jesus ter vivido aqui, ter sido tentado, ter jejuado aqui, eles escolheram essa região para se isolarem. Então vários monges viveram nessas cavernas todas aqui e depois construíram um mosteiro bem aqui no alto do monte, que eu já vou te mostrar. O mosteiro do século XV é uma obra impressionante. A gente caminha por corredores estreitos entre a montanha e as construções que a gente vê lá de baixo. Esse espaço é a entrada para a caverna, onde acredita-se que aconteceu a primeira tentação. Nós vamos entrando com cuidado, porque fica cada vez mais apertado, até que lá no fundo chegamos à Caverna da Tentação, um ambiente escuro e bem pequeno.
Antes de pegar o teleférico, uma informação: aqui em cima tem restaurante e lanchonete. E olha só, encontramos até um torcedor da seleção brasileira de futebol por aqui. Na descida dá para ter uma vista panorâmica de Jericó e vê inclusive a região das ruínas onde ficavam as muralhas do tempo de Josué. Outro ponto imperdível na cidade é a Fonte de Eliseu. Olha só que lindo esse lugar, perfeito para uma foto, né? No chão, um mosaico lembra que estamos na cidade mais baixa da Terra e na parede uma inscrição de cidade mais antiga do mundo, com 10 mil anos de história. Tudo muito bonito, mas aqui é só para foto mesmo, viu? Porque apesar do nome Fonte de Eliseu, essa aqui não é a original. A que aparece nas escrituras sagradas é muito mais escondida. E a gente vai para lá agora. Um dos locais mais importantes e sagrados aqui de Jericó é a Fonte de Eliseu, que é esse local que a gente está aqui agora. E por que ela é tão importante? Porque na verdade essa aqui era a única fonte de água da cidade de Jericó, só que era uma água ruim. E aí o que aconteceu? O profeta Eliseu veio aqui para a cidade de Jericó e um morador falou: você pode ir lá olhar, você pode fazer alguma coisa por nós? Porque eles não conseguiam fazer nada sem a água. E aí o profeta Eliseu veio até a fonte, jogou sal nela e com isso ele transformou de uma água ruim em uma água boa e mudou completamente o panorama da cidade. Foi como se ele tivesse limpado, né? A água estava impura por conta dos pecados da região e Eliseu foi lá e tirou esses pecados, essa impureza da cidade, deixou a água limpa para cozinhar, para lavar roupa, para tudo. Então essa aqui é a fonte original, ela continua aqui, mas para você acessar aqui é uma portinha que fica fechada, custa 5 shekel, mas é legal, né? Ver essa parte da história da cidade mais antiga do mundo. Agora a gente está aqui num cruzamento super movimentado de Jericó, bem na frente dessa árvore aqui, ó, que é uma figueira brava ou um sicômoro. E o que ela tem a ver com a história? Tem a ver com a história de Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa muito rica, um cobrador de impostos do Império Romano, dizem que com uma índole duvidosa, e aí ele queria muito ver Jesus quando Jesus passava por aqui. Só que Jesus estava sempre acompanhado de uma grande multidão. E aí, como Zaqueu era baixinho, ele decidiu subir numa árvore, nessa árvore, para ver Jesus melhor. E quando Jesus passou, rodeado de muita gente, ele chamou Zaqueu pelo nome e falou assim: Zaqueu, desce dessa árvore que essa noite eu vou passar na sua casa. A multidão ficou empolvorosa. Como assim? Jesus vai passar a noite na casa de um pecador? E aí, para se redimir, Zaqueu doou metade de todos os bens dele para os pobres. Será que essa aqui é de fato a árvore de Zaqueu? Não sei, mas alguns testes dizem que essa árvore aqui pode sim ter cerca de 2000 anos. E aí, o que você acha, hein? Será que essa aqui é a árvore que Zaqueu subiu há mais de 2000 anos? Mas não é só de história que vive Jericó. Como nós já falamos, a cidade fica pertinho do Mar Morto. E por isso, o que não falta por aqui são produtos de beleza, com características bem peculiares. E aqui em Jericó a gente encontrou uma loja de brasileiro, certo? Brasileiro. Da onde? São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão, e tá aqui desde quando? 2004. Ah, quase ontem. Mal chegou. Pois é. E aqui só tem produto do Mar Morto. E ele falou que ele vai fazer alguma coisa no meu braço agora, que eu não sei o que vai acontecer, mas que é milagroso, certo? Sim. Então vamos lá. Vou até fazer assim. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Uma máscara de lama e concentrado com muitos minerais que são extraídos do Mar Morto. Aí então você coloca no rosto assim, com a espátula, depois de limpar bem o rosto à noite, uma vez por semana, e depois espalha com as mãos, tá? Aham. Deixa de 8 a 10 minutos. Esse tipo de máscara trabalha na parte dos poros, das rugas e clareamento da pele do rosto. Tá. Depois de 8 a 10 minutos, você vai tentar tirar ela usando um guardanapo. Você vai mexer para um lado e para o outro. Ah, e não sai, Não né? sai. Ele mistura mais, parece, né? É. Você vai trazer muita irritação na pele do rosto sem Tá. ter êxito para retirar a máscara. Com água também não. Com tônico também não.
E que faz o que então? Vamos ficar com isso aqui o resto da vida? Para retirar esse tipo de máscara, Ixi. a única forma encontrada pelo fabricante, sem remover os principais ingredientes que estão aqui embaixo, é usando um imã como esse aqui, gente. Um imã? Mas como que eu consigo esse imã? O imã vem junto com a máscara. Ah, já vem com a máscara? Vem de brinde. Ah. Se eu faço só um toque sutil, ó, Ô, louco. olha só, Ô, louco. ó. Nossa senhora. E assim, ó, um vai bem fácil Não, tirando. então é um aspirador de máscara. Olha só. Olha isso. E assim você consegue retirar a máscara, deixando os principais ingredientes, os minerais que estão Nossa, aqui. dá pra ver aqui, perceber. ó. Olha isso como tá. Depois que retirar a máscara do rosto, não tem que lavar o rosto com água, não tem que deixa usar assim tônico mesmo? nem nada. Você vai com as mãos espalhar esses minerais em todo o rosto. Então eu vou ter que vir aqui todo ano agora pra pegar isso? A gente manda pra você lá no Brasil, na porta da sua casa. Maravilhoso. É. Muito obrigado, adorei. E enquanto a gente continua descobrindo as maravilhas do Mar Morto, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e compartilha com os amigos. Até a próxima, tchau!